Dia Internacional do Consumidor. E sobre o assunto vamos conversar com o consultor do PROCON e professor da Universidade Cândido Mendes, Jorge Tardan. Dr. Jorge Tardan vai falar sobre os desafios e as conquistas desde que este dia foi definido, dia 15 de março, como Dia Internacional do Consumidor. Bom dia, doutor Tardan. Bom dia, Denise. Bom dia, ouvinte. Denise, realmente é uma data muito especial, que é um marco importante na história recente do mundo, né, nessa sociedade do consumo, nesse capitalismo que acabou se afirmando como o sistema dominante no mundo todo. Mas é importante então a gente lembrar por que o dia 15 de março é considerado o Dia Internacional do Consumidor. Nos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, vencedores que foram da Segunda Guerra Mundial, cresceram, né, do ponto de vista econômico enormemente, e evidentemente os problemas começaram a acontecer, e um advogado, né, um estudante de direito chamado Ralph Nader, que está vivo, milita até hoje nas questões ambientais, na questão dos fast foods, ou seja, a sociedade americana está acima do peso em razão do comportamento, enfim, é um advogado militante, mas foi exatamente Ralph Nader que produziu essa modificação, questionando inicialmente a fabricação de veículos que não se preocupavam com a segurança dos ocupantes, e apresentava então uma quantidade enorme de acidentes, causando danos às pessoas, e isso provocou o que seria no Brasil uma CPI, e a discussão aumentou intensamente no parlamento americano, enfim. E chega no dia 15 de março de 1962, um presidente americano bastante importante, né, muito representativo daquele período dos anos 60, Kennedy, no dia 15 de março de 1962, num pronunciamento público, diante dos problemas que a indústria automobilística vinha produzindo, carros sem segurança nenhuma, fez um pronunciamento dizendo o seguinte: a partir de hoje, né, o governo dos Estados Unidos vai se preocupar e vai fiscalizar e vai vigiar a produção de veículos e, na verdade, todos os fabricantes deverão respeitar os consumidores. E declarou, né, os chamados direitos básicos do consumidor. E se a gente abre o nosso Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 6º da nossa lei, está dito assim: são direitos básicos do consumidor. E vem lá uma quantidade de orientação do Código de Defesa do Consumidor. Então, comemoramos o Dia Internacional do Consumidor em razão do pronunciamento do Kennedy no dia 15 de março de 62. E virou então uma data internacional. E no Brasil, nós conseguimos produzir uma lei que é considerada a melhor lei do mundo em 1990, né, em razão da Constituição. Produzimos uma lei em 90 e essa lei entrou em vigor em 91. Então, neste ano, vamos comemorar no Brasil 18 anos de vigência do Código de Defesa do Consumidor. Né? Agora, aqui no Brasil a lei entrou... o Dia Internacional do Consumidor. E esse ano, no dia 11 de setembro, né, o Código de Defesa do Consumidor completará 18 anos de vigência. Então, já que a gente está falando aqui de Dia Internacional do Consumidor e que o nosso código completará esse ano também 18 anos, a gente pode, de fato, primeiro constatar que o Código de Defesa do Consumidor produziu profundas modificações na indústria nacional. A partir do advento do Código de Defesa do Consumidor, é visível que o produto brasileiro melhorou de qualidade, que o produto melhorou. Os serviços ainda deixam muito a desejar e a gente precisa aprimorar as regras e a eficiência dos órgãos de defesa do consumidor para que a gente tenha um serviço público concedido, como é a telecomunicação, o que ficou demonstrado aí nessa ineficiência do serviço, é o que a gente tem que fazer para melhorar esse serviço de uma maneira geral. E a consciência do cidadão consumidor também vem crescendo a cada dia que passa, especialmente com colaborações como a do Dr. Jorge Tardan, que é consultor do PROCON, professor da Universidade Cândido Mendes, participa toda terça e quinta conosco aqui do quadro Defesa do Consumidor. Dr. Jorge, um ótimo dia, um excelente final de semana, e segunda seguiremos falando sobre esses 18 anos do nosso Código de Defesa do Consumidor. Ok, bom final de semana para todos.